Palmeiras que finalmente conseguiu vencer e convencer. Ontem, numa vitória por 4-1 lá em Campinas, do Brinco de Ouro da Princesa. Nós temos os gols, gente. Daqui a pouco vamos tentar trazer aqui os melhores momentos dessa partida, que você acompanhou, inclusive, na tela da Record ontem. Aqui, depois do nosso Acerte ou Caia. Milagrosamente, Guilherme Palés, nós não tivemos o adiamento do início do jogo, né? Que tem sido constante dentro do Campeonato Paulista e também dentro das competições, inclusive na Supercopa Rei. Nós acompanhamos algo parecido. Tá aí na tela os gols. O menino Estevão chamando muita atenção. O Caio Capita, o nosso querido amigo Caio Capita, que deve estar tomando café uma hora dessa, né? Porque sempre toma um cafezinho, não nega, não. Falou que o Palmeiras tem um quadrado mágico de canhotos no ataque, fazendo referência à falta da figura de centroavante. Te preocupa ainda a falta de centroavante ou o Guarani não é a régua exata para medir o futebol nesse momento? Com certeza preocupa, por isso que no meu primeiro destaque eu falei da qualidade do trabalho do Abel Ferreira, que consegue tirar leite de pedra montando um ataque sem um centroavante. Tá mais do que claro que o Abel Ferreira analisou, através dos testes que fez nesse início de 2025, as opções para a função de camisa 9 e não gostou de nenhuma. Por isso já está começando a projetar um time sem esse camisa 9 específico. Mas não se ganha campeonato sem um camisa 9. E digo mais, o Estevão está indo embora. O Estevão não fica no Palmeiras por toda a temporada. Serão duas perdas significativas. Na verdade, uma perda não, porque o Palmeiras nunca teve um 9. O último 9 foi o Hendrick, mas na última temporada bateu muito cabeça. Mas essa perda que vai acontecer realmente, que é a perda do Estevão, será significativa. Então não adianta o Palmeiras fazer um bom jogo, o Abel Ferreira fazer um bom trabalho, se ele não for municiado de peças. Vale lembrar que o Palmeiras tem a competição que todo torcedor do Palmeiras sonha, que é o Mundial de Clubes. E aí eu vejo essa omissão por parte da diretoria do Palmeiras, comandada por Leila Pereira, acaba me preocupando. Venceu por 4-1 o Guarani, mas repito, com esse time não ganha campeonato, a não ser o Campeonato Paulista. Lembrando que o Palmeiras ainda marcou com Rios, Maurício e também o Estevão marcando 2 vezes. E só uma coisa, você vê como é que o planejamento do Palmeiras é um planejamento porco, desculpa a expressão. Porco no sentido ruim, gente, porque o mascote do Palmeiras é o porco. O Palmeiras demonstrou na partida que não precisa de meio-campista. E aí, você vê a diretoria do Palmeiras fazendo um sacrifício absurdo para trazer quem? Um meio-campista, o Andréas Pereira. Ontem, para mim, o Rios foi um dos melhores da partida. O Veiga também foi bem no jogo, não comprometeu, na minha opinião. Maurício dispensa comentários. Enfim, são opções que o Palmeiras tem no meio de campo que me faz acreditar, e que acredito que a maioria das pessoas que entendam de futebol também pensem assim, que não precisa de um meio-campista. Precisa de um jogador de frente, de um 9, de um fazedor de gols. E também esse esquema de jogo adotado pelo Abel Ferreira, sem o camisa 9, me leva a entender que ele sabe que a diretoria é lenta. Então, o que ele faz? Ele tira o camisa 9 de ofício, coloca o Maurício para essa função, mas a gente sabe que essa função, se o Palmeiras não trouxer um 9, pode ser exercida não pelo Maurício, e sim pelo Paulinho. O Paulinho pode fazer essa função. Para mim, esse sistema de jogo que o Abel Ferreira fez na partida contra o Bugre diz muito mais sobre a falta de um 9 e o teste em relação a outros jogadores que possam fazer essa função. E a gente sabe que o Paulinho já fez essa função, inclusive dentro do Palmeiras há boatos de que ele pode fazer essa função, do que propriamente porque ele gosta de jogar com esse sistema. Então, ó, se a diretoria do Palmeiras não se mexer, não tem um 9, vai perder o Estevão e morre o Paulinho também, porque a função do Paulinho não é de camisa 9. Então o Palmeiras vence, mas eu ainda tenho o sinal ligado de alerta. Lembrando que o próprio Paulinho respondeu isso em entrevista coletiva, né, na apresentação, falando que poderia jogar assim como centroavante, porque o Palmeiras não se movimenta no mercado, né? Eu acho que é sintomático, Rodrigo Serafim, do momento que o Palmeiras vive também nos seus bastidores, buscando nomes no mercado e não encontrando nenhum à altura para vestir a posição de camisa 9. E me chama a atenção, primeiro, o Estevão vai embora no meio do ano, já tem sacramentado a sua venda para o Chelsea, e o Rios é um outro jogador que pode ser negociado. A gente sabe que, por exemplo, o Palmeiras deu uma segurada, né? Recebeu algumas sondagens depois da Copa América, que ele
deitou e rolou pela seleção colombiana. Ele tem uma queda acentuada de apresentação e de produtividade no final do ano, mas é um jogador que pode deixar o Palmeiras na janela que antecede o Super Mundial. Te preocupa a possível saída do Richard Rios, ou o Palmeiras tem peças realmente dentro do elenco para suprir essa necessidade ou essa falta que pode vir a acontecer no meio do ano? Me preocupa assim, o Palmeiras tem um garoto, Vitor Figueiredo, que jogou a Copinha, que faz essa função no Rios e é muito promissor, que pode vir a ser uma peça importante na equipe principal, mas hoje me preocupa, porque, primeiro, o Rios é um cara muito técnico, é um meio-campista que faz esse papel de 8, pode até fazer o papel de 5 em cenários esporádicos, mas tem muita qualidade técnica para armar, organizar o time e se projetar à frente. Isso é algo que não se acha em qualquer lugar, não se acha com tanta facilidade assim. O Rios oscila muito, mas a qualidade está ali, né? Então é mais fácil você extrair desempenho de um cara que tem qualidade do que você extrair qualidade de um cara que só oferece desempenho, só oferece intensidade física, coisa do tipo, né? Então é algo que me preocupa a médio prazo, sobretudo enquanto o Figueiredo ainda está sendo desenvolvido, ainda está sendo lapidado. E só falando da questão do 9 do Palmeiras e do jogo de ontem, foi um jogo em que o Palmeiras, mais uma vez, entregou mais a bola ao adversário. O Guarani terminou o jogo com mais posse de bola do que o Palmeiras, até normal, porque o Palmeiras abriu o placar muito cedo e na bola parada, então são alguns aspectos importantes que a gente tem que prestar atenção. O jogo do Abel sempre foi um jogo de capitalizar e maximizar chances, não necessariamente com a bola no pé, né? O time do Abel sempre foi um time que cria muito a partir do pouco, né? Produz muitas chances de gol, mesmo sem estar com a bola dominada perto do gol adversário o tempo todo nas partidas. E ontem, mais uma vez, exemplo dos outros jogos deste Campeonato Paulista, foi um time que abusou das tentativas de passe longo, quase 100 tentativas de passe longo ao longo do jogo. Teve uma troca de passes ok, ali na casa dos 80%, 82% de taxa de acerto, mas é um time que em alguns momentos ainda tem dificuldade na circulação de bola. Aqueles problemas que a gente cita, de ter um pouquinho mais de domínio técnico do jogo, o Palmeiras ainda tem, né? Mas com as principais peças fica mais letal, tendo espaço para atacar, tendo espaço para jogar, e ele consegue se colocar nessas situações com muita facilidade, né? Bola parada, marcação alta, forçar o adversário a cometer erros, e a partir daí é o jogo que o time do Abel fica mais confortável. É o jogo em que você vai se defender, vai fechar a casinha e vai ter espaço para esticar um ataque, para acionar o Estevão na velocidade, para o Veiga em 2, 3 toques definir o que vai ser o andamento das jogadas, se vai ser tentativa de passe ou se vai ser finalização. O Maurício também é muito inteligente nesse tipo de transição ofensiva. Então, para o Palmeiras ser um time que tenha mais versatilidade, domine mais as partidas, eu ainda acho que falta um pouquinho de trabalho, um pouquinho de evolução, e também a figura do 9, porque o Palmeiras, quando encontrar sistemas e equipes que ele não consiga furar logo de cara, para ter essa vantagem de ter o jogo mais à sua feição, ele vai precisar abrir esses sistemas defensivos, vai usar os lados do campo, porque a veia, a filosofia do Abel. O Abel sempre vai jogar preferindo os corredores laterais do que o corredor central para criar suas chances de gol, e a partir disso você precisa ter um 9 na área, para fazer pivô, para fazer parede, para fazer casquinha, para dividir com os zagueiros no jogo aéreo, não sei. Mas o Palmeiras ainda precisa de um 9, eu acho que é vital, fundamental para o Verdão correr atrás dessa peça do mercado. Bom, você sabe que todo final de relação, mesmo quando a relação tá ruim, você dá uma choradinha, o coração fica doido. Não tem como.